O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos reunimos em Eucaristia para vivermos este momento tão importante que dentro desse ciclo pascal vai nos chamar a atenção. O Senhor nos convida a rezar a Eucaristia. Esse significado muito importante da Eucaristia. Veja que interessante que aqui a gente se encontra sobre algumas realidades, né? Algumas realidades que vai fazer a gente pensar um pouco sobre esta ação. A comunidade se depara com Jesus e eles estão querendo uma explicação sobre uma realidade passada. Nós sabemos que os nossos antigos pais na fé fizeram aquela grande travessia, né? Tiveram o caminho, passaram o mar a pé enxuto, né? Tiveram as realidades festivas, mas também as realidades de dor, né? As provações. E todas essas realidades foram vencidas. Mas a comunidade parece que não é contente. Ficam saudosos. Ah, como era bom viver lá no Egito, né? A gente era escravo e tinha comida. Agora nós estamos nesse deserto. Não temos alimento, sofremos. E eles pedem a Moisés, e Moisés é aquele que vai intermediar a conversa, né? Fala com Deus e o que eles recebem? O maná. O maná, sinal tão bonito, tão grandioso, desta bondade de Deus para com a comunidade. Só que a gente sabe que a comunidade é um pouquinho egoísta, né? O que eles fazem, né? Deus envia o maná para eles, e eles pegam, comem o maná, se enchem de maná, guardam o maná, né? Ficam guardando, acumulando, depois eles vão ver que tudo aquilo se transforma em verme, em mofo. Parece que não confia em Deus. Confia somente na sua necessidade, na sua ânsia, né, de ter. E aqui eles começam a falar e Jesus fala, olha, né, é necessário todas essas ações, né? E eles falam, nossos pais nos deram maná, né, receberam maná do deserto. E ele fala, não foi Moisés que deu. Quem deu o maná é Deus. Quem agiu é Deus. Moisés simplesmente foi o intercessor desta ação, mas não foi ele que deu o maná. Quem dá o maná é Deus. Quem dá o alimento é o Senhor. Por isso que ele fala agora, sendo Deus Filho, eu sou o pão da vida. E aí, para a comunidade, para nós, que já estamos no mundo moderno, é muito fácil a gente ouvir essa palavra e não ficar assustado. Agora, imagina para o povo do antigo Israel, a primeira comunidade, ali depois os amigos e discípulos de Jesus, escutar isso. Eu sou o pão da vida. Nós vamos comer a carne dele. Vamos beber o sangue dele. Parece uma conotação de canibalismo, né?
olhando aquela realidade, então por isso que eles se assustaram. Mas quando Jesus fala dessa comunhão, eles, entendendo o fato da comunhão, pedem, então dá-nos sempre desse pão. O que Jesus estava falando? De uma comunhão profunda de mistério. É muito grande esse mistério, é insondável. O Catecismo da Igreja Católica fala que na Eucaristia, quando a gente comunga a Eucaristia, né, a gente comungando a Eucaristia, é uma ação tão profunda, é uma comunhão tão profunda, porque não é só comer pão, não é só pegar uma matéria pela matéria, é algo transcendente, é onde a minha carne se funde com a carne de Deus, com a carne de Cristo, o meu sangue se funde com o sangue de Cristo, é uma comunhão muito profunda. O mesmo sangue que passa na minha veia é o sangue do Senhor, a mesma carne que eu tenho é a carne do Senhor. É como se a gente pudesse entender, para ficar mais fácil, entrar na casa do amor e poder sentir a existência que não pode mais viver sem. É tão importante a Eucaristia, gente. É tão profundo esse mistério que não é um comer hóstia. Quantas pessoas, né, a gente não está julgando particular por particular, mas às vezes as pessoas falam, eu sinto falta da Eucaristia, mas você nunca fez adoração santíssima, meu Deus do céu, você nunca veio fazer uma hora de adoração santíssima, você nunca participou, comunga uma vez no mês, porque vai na missa uma vez no mês, eu estou com saudade. Não, qual é a saudade que a gente tem? É a saudade da matéria? Ou é a saudade desse ser um? De se fazer um, porque se é a saudade do se fazer um, toda a Eucaristia celebrada, por isso que é interessante, né, a gente entender que a gente não pode gravar a missa para depois passar, eu vou assistir quando eu quero. Não, porque para ter missa tem que ter assembleia, tem que ter a comunhão. Se não tem a comunhão, se eu celebro sozinho, né, nesse sentido, se eu assisto, não é Eucaristia, é um assistir, é um programa. Por isso que tem que a ação muito mais profunda, né? Esse mistério é muito mais profundo. Eu costumo sempre, né, usar o que o Senhor usava. A pedagogia de Jesus é maravilhosa, né? É para a gente ver aqui Santo Estevão ali apresentado, né, o primeiro diácono, né? Tinha os 7 diáconos, dentre eles escolheu Estevão. Estevão tinha mais ou menos 18 anos, 19. Estevão, ele entendeu muito bem, talvez Estevão seria só aquele que estava levando cesta básica para as viúvas, mas Estevão entendeu profundamente o sentido da comunhão da Eucaristia. Por isso que Estevão não conseguia se separar desse mistério, e era tão importante essa presença de Jesus em meio, que nele e com ele aconteciam milagres. Não porque Estevão fazia milagres, mas porque Deus agia através de Estevão, pelo testemunho de amor que Estevão tinha da Eucaristia. Agora veja, para entender melhor tudo isso, é como o casal. É interessante a vida, né? O casal. Se a gente olhar o casal, né? Se pegar um irmão, uma irmã, né? Assumir o sacramento do matrimônio, tem a sua vivência, passado um período, até a família começa a dizer, não consigo mais pensar em fulano sem ciclano. É como eu não consigo mais, não consegue mais entender, né, a Maria sem o Antônio sem a Maria. É interessante isso, não é verdade? Um completa a existência do outro, a pessoa não consegue ser ela sozinha. Tem a complementariedade, o amor profundo. Assim foi Estevão com Jesus, assim tem que ser eu com Jesus, assim tem que ser você com Jesus. Uma coisa só, um mistério só. Não, seria tão bonito se a gente entendesse o mistério da Eucaristia e as pessoas olhassem para a gente e falassem, não dá para entender mais o Antônio sem a Eucaristia, porque é uma coisa só, é um mistério só, é um amor só. Esse é o sentido eucarístico. Por isso que Santo Estevão fala para aquelas autoridades da época, vocês são homens de cabeça dura, porque conhecendo a palavra vocês não vivem essa palavra, não, celebrando esse mistério vocês não reconhecem o amor de Deus. Aí, olha como é insondável esse amor de comunhão. Vocês repararam que
o crucificado, Jesus crucificado na cruz, o que ele fala? Né? Ele olha para esta realidade, né? Ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que Santo Estevão diz na hora do apedrejamento? Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É tão presente nele ele olha para o céu, ele olha para o alto e vê o céu aberto, o Cristo, né? Talvez para um desesperado ia dizer: que Cristo é esse que está vendo ele morrer e não faz nada, deixa dar pedrada? Olha que interessante, ele enxergando Cristo na glória, ele fala: Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Para ele pouco importa ficar na terra, porque a graça dessa comunhão já alcançou a sua plenitude em Cristo. Depois, antes de morrer, antes de dar aquele último suspiro, de expirar, ele tem força para gritar e diz: Jesus, perdoa o pecado que eles estão cometendo. É como Jesus na cruz olhou, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Senhor, não olha para o pecado desse povo. E jogaram a roupa dele aos pés de Saulo. Quem é Saulo? Saulo é aquele que vai olhar para aquela realidade e vai sair com comichão dentro, meditando: mas o que aconteceu com esse garoto? Que esse desejo de Deus era tão grande. Quem é esse Jesus que ele ama? E no caminho para Damasco, Jesus se aparece e mostra para ele esse sinal e dá a ele a alegria de deixar de ser Saulo, homem velho, e passar a ser Paulo, apóstolo dos gentios. Então aquele que é o apóstolo dos gentios, São Paulo, foi aquele que viu e permitiu a sentença de Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja. Deus permitiu tudo isso por causa de quê? Por causa desse amor. Para que você entendesse esse amor pela Eucaristia. Esse desejo da Eucaristia, não desejo de comer por comer, né? Porque senão a gente pode também se tornar egoísta, querer só para si. Eu quero, eu preciso. É como hoje eu expliquei até para uma criança essa ação, dizendo: olha, às vezes a nossa mãe faz uma comida gostosa para a gente, e a gente está tão desejoso daquela comida, o que a gente faz? A gente nem lembra que tem mãe, a gente vai lá, cata tudo, o que pode, o que não pode, aí depois que todo mundo pegou tudo, chega a mãe, aí ela olha, só tem um molinho, né, coitadinha, ela joga um arrozinho, joga um molinho em cima, aí talvez pela misericórdia, fala: nossa, não deixamos nada para a senhora. Aí a mãe, cheia de amor, o que ela faz? Imagina, eu só queria o arroz com molinho, eu gosto do molinho, né? Na coitada, ela queria era o frango inteiro, né? Mas sobrou só o molinho para ela, ela se contenta com aquilo e fica feliz, né? Isso é a ganância de querer só para si. Eu tinha aquela vontade, tinha que matar aquela vontade. Nós não temos que ter vontade. Existe uma diferença muito grande, meus irmãos, entre vontade e amor. Nós não temos que ter vontade, aqui nesse contexto, a gente não tem que ter vontade pela Eucaristia. A gente tem que ter amor. Vontade, ela não é a mesma coisa que amor, né? Essa vontade de paixão, às vezes eu tenho uma paixão. A paixão, o que a gente faz com a paixão? Interessante, né? Em casa pensa também. O que a gente faz com a paixão? A paixão a gente mata. O desejo a gente mata. Vocês já viram como falar assim? Eu tenho um desejo por uma determinada comida. O que a gente faz? Enquanto a gente não come aquela comida, não mata aquele desejo, não se sacia. Agora, quando a gente tem amor, é diferente. A gente almeja aquela presença e não quer que ela suma da nossa frente, não quer que ela se dissipe da nossa existência. É o amor. Então, quando a gente fala de Eucaristia, a gente tem que falar desse amor. O amor que fez com que Estevão abraçasse o mistério da dor, do martírio, para não perder, para estar sempre em comunhão. Por isso que hoje a gente tem que dizer: Senhor, nos ensine a amar a Eucaristia, a viver essa comunhão, a sentir dentro da gente
esse amor profundo, de mistério, de unidade. Se eu não posso materialmente, me concede a graça de tê-la espiritualmente, mas que eu não tenha somente o desejo de querer ter a Eucaristia, mas que eu possa amar mais. Esse é o sinal bonito desse amor. Hoje nós também rezamos o 7º dia, um mês de nossas irmãs. Talvez a gente fale assim: Senhor, por que permites tais ações difíceis na nossa vida? Por que nos permite passar por dores tão grandes? Sonda o amor. Deus amou primeiro. Talvez a enfermidade quis amar do jeito dela. Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala: Senhor, eu não quero perder. E a gente fala até essa palavra triste: perdi. Não, Senhor, ninguém perde. Quando se ama, não há perda. Há encontro, há desejo de presença. Por isso que nós celebramos a Eucaristia. Eucaristia é presença, presença real. Quando nós rezamos os nossos irmãos que tiveram a sua etapa na terra, caminharam, venceram muitas coisas, e acima de tudo, em Cristo venceram uma realidade que aparentemente é frustrante, a morte física. Deixaram um corpo físico que é corruptível, mas receberam de Deus uma coroa grandiosa, o incorruptível, o glorioso, e foram aos céus. O que nos dá certeza é uma saudade, não de perda, mas de céu, de amor. Eu costumo dizer, e isso me conforta muito: nossos irmãos não morreram, estão vivos, apenas no outro lugar. Estão no céu. Ah, lindo céu, onde eu quero estar para sempre. Que o Senhor nos conceda essa graça. Os nossos irmãos, as nossas irmãs são vitoriosas no Senhor, porque alcançaram a glória dos céus. Sofreram uma parte da terra, que é a situação da terra, as nossas dores, mas em Cristo são vitoriosas, porque elas não ressuscitam com a marca da dor, mas da vitória, porque o Senhor foi vitorioso nelas. O Senhor deu a elas o céu. Qual o prêmio maior que a gente pode receber, senão o céu? E elas estão lá, e no céu repousam em Deus. Receberam uma cura que não é para esse tempo. Às vezes nós vivemos quase como queremos, porque somos egoístas muitas das vezes, na nossa infantilidade, na nossa fragilidade, na nossa pequenez. Queremos para nós, mas esquecemos que somos de Deus. Deus amou primeiro. Filha, eu te dou a cura, não para esse tempo, porque é pouco para você. Eu te dou a cura para a eternidade, porque o amor não tem margens de limite. O amor não tem cronologia. O amor é eterno. Vem para a minha alegria. E elas prontamente entraram na casa de Deus, na alegria de seu Senhor. Por isso que se a gente olhar para o Salmo, fala bastante sobre essa realidade. Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Elas são vitoriosas no Senhor e merecem gozar. Todos os nossos irmãos que celebramos aqui têm 4 meses, 3 meses, 8 anos, enfim, os nossos irmãos, todos eles merecem a alegria do eterno. Que eles descansem em paz. Amém.